quero falar desse texto que fala sobre anunciar o Evangelho. E ele diz assim: para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Ou seja, eu quero falar sobre 7 esferas, as 7 esferas da sociedade, na qual nós, como igreja, como filhos do Senhor, devemos estar inseridos. Amém? Então, logo após a nossa conversão, nós somos impulsionados pelo Senhor para ir e pregar o Evangelho, dado o endemoniado gadareno, que logo depois de ser liberto, ele fez o quê? Saiu a pregar. Amém? E esse texto, na verdade, ele fala de um chamado do Senhor para que nós possamos influenciar a sociedade e discipular a nação. E aí, dentro da onde você está e da onde o Senhor tem fervido um chamado no teu coração, é justamente aonde o Senhor quer te usar na sociedade. Amém? Aonde o Senhor quer colocar pessoas do reino para influenciar. Amém? Então, falando desse texto, lá em 2 Coríntios, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro. Ou seja, nos campos que estão além, mas no campo que o Senhor nos colocou e vai nos colocar. E aí eu quero falar sobre essas 7 esferas. Abre para mim Efésios 5. Mais para frente. Eu só coloquei 5. Então, mais uma. Eu acho que é 5:5. Bora. Mais. É mais. Que fala da... É 5? Vai indo. Mais. Mais. E deu uns para apóstolos... 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, nós edificamos uns aos outros e o Senhor nos chamou nessas capacitações ali que a Bíblia diz para agirmos no reino. Amém? E essa comissão das 7 esferas, alguns falam 7 montanhas, mas vamos falar de esferas, que diz que cada vez mais o Senhor tem estabelecido um chamamento, um apelo para a atuação da igreja em seu contexto atual, para realmente transformar qualquer nação com o Evangelho de Jesus. E para realmente levar a Cristo para essa sociedade. Então, essas 7 esferas da sociedade, elas devem ser alcançadas. Quem são essas 7 esferas? Religião, família, educação, governo, mídia, artes e entretenimento e negócios. E eles, sem hierarquia alguma, não tem um melhor que o outro. Amém? Não tem uma função, não tem uma profissão melhor que a outra. Nós estamos dizendo que nós vamos agir. Nós vamos ser influenciadores aonde quer que nós estivermos plantados. Amém? Seja lá limpando o chão, a casa de alguém, ou seja lá sendo presidente desse país. Amém? O Senhor tem nos chamado para ser cabeça. Mas eu não estou dizendo que tal função, que tal cargo é a cabeça. Eu estou dizendo que aonde o Senhor nos colocou, nós seremos cabeças. Nós seremos voz do Senhor. Nós seremos voz de autoridade e voz de transformação. Amém, igreja? Nós seremos esse grito que o Espírito Santo brada dentro de nós, levando a audição para aquele que não tem ouvido ainda a palavra de Deus. Amém? E qual que é o nosso papel de sociedade cristã dentro dessa sociedade mundana? Então nós somos chamados para falar do reino em todos os lugares e posição. As estava indo bem. Estatísticas dizem que 1 para 20 crentes cristãos
De 1 para 20. Somente um vai atuar aqui no púlpito, falando, pregando. E os outros 19? O que faremos? Por muito tempo, nós como igreja mesmo, igreja aqui, local, né? Como comunidade que somos desde que chegamos, existia um preconceito porque desde aqueles crentes de 1980, quando eles se converteram, eles ficavam dentro de casa. Ou seja, você se converteu, você se esconde para você não ser influenciado pelo mundo. Não assista TV, não jogue futebol, não faça isso, não faça aquilo. Você não pode ser influenciado. Então a gente se podou, a gente se escondeu, a gente decidiu ficar dentro como igreja, para não influenciar. E como igreja, o nosso papel muitas vezes foi acusar. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Mas nunca foi se dito aquilo que estava dentro de nós, que é Cristo, desse amor que transforma. E o Senhor tem nos gritado, tem nos bradado. Vai para fora, eclésia, que vai para fora, que é a igreja além dessas 4 paredes. Amém? Fazemos esse papel nas células, mas é mais, é além. Amém, igreja? É além. Então, nós precisamos assumir esse chamado, assumir essas posições. Esses outros 19 das estatísticas precisam estar inseridos na sociedade. Amém? Então, servir a Deus atrás de um púlpito, como eu disse. E os outros 19. Então, o que eu vou fazer? Eu que faço parte dos 19%. Eu conquisto territórios para levar à luz. Quando eu oro por um enfermo, quando eu oro por um doente, eu estou conquistando territórios. Amém? Ou seja, nós estamos aqui fazendo com que o reino de Deus ele expanda. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. E o quê? Justiça, paz e alegria. Então, aonde nós estamos inseridos, isso precisa acontecer. Justiça, paz e alegria. E uma das áreas da qual hoje eu estou mais inserida, e a igreja, eu não sei o que seria. Quer dizer, eu sei. Se a igreja não estivesse aqui, esse mundo em trevas já tinha ruído. Ruído. Desde os primórdios. Uma escola, ela foi concebida, ela foi, na verdade, construída por conta dos crentes, por conta da igreja. Ou seja, um ambiente da qual a gente precisa estar inserida na educação. E nós precisamos estar lá. Olha só o que diz lá em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, o que esse texto está falando? Vão e discipulem. E como a gente faz isso na educação? Está fácil. Pergunta para o seu filho como ele tem sido educado na escola. Educado. Na verdade, tem que ser escolarização. A educação tem que ser por nossa conta. Amém? Hoje, na verdade, eu acho que o filho tem que ficar em casa. Eu acho, tá? E a gente ensinar mesmo. Porque o que eles precisam ser ensinados na escola, os professores têm fugido e têm o quê? Doutrinado os nossos filhos. Então, na educação, nós temos um verdadeiro exército de professores ativistas, ateus, doutrinadores, cujo único objetivo é converter alunos, filhos de cristãos, em massa de manobra, uma verdadeira responsabilidade nossa. E os professores tomaram um papel que nunca foi deles. E nós, como igreja, nos levantamos quando um professor tenta doutrinar os nossos filhos, nós ficamos calados. Mas nós como igreja, primeiro, nós precisamos mudar essa mentalidade dos primórdios cristãos, que a igreja era para dentro. Hoje nós somos uma igreja para fora. E hoje nós precisamos ser professor, precisamos ser merendeira, precisamos ser faxineiros dentro da escola. A gente precisa alcançar. Porque quando um professor desse se levantar e quiser doutrinar, e os nossos filhos precisam ser ensinados por nós a combater essa mentira do inferno. Precisam se levantar, ou seja, nós temos um exército treinado, para que quando o diabo quiser doutrinar e ganhar os nossos filhos, opa, não é bem assim não. Nós precisamos cumprir esse papel dentro da educação. Ir e fazer discípulos.
Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. É dentro da minha casa. E aí os professores estão lá e o que acontece? Discórdias dentro das nossas casas, familiares gerando debates, brigas constantes e causando divisões. Quantos vídeos você vê? Olha só, antes de entrar na faculdade a menina, depois da faculdade com o feminismo, marxismo e parari, parará, parará. Muda completamente o visual da pessoa. Na verdade, porque o interior já foi mudado. Então, basta fazer uma visita a qualquer universidade brasileira e verificar por si as pautas estudadas. Eu nem preciso ir. Semana passada mesmo, passei por uma situação muito chata. Por mais que eu seja uma pessoa que gosta de se impor, quem me conhece sabe como eu sou, é muito desagradável passar por esse tipo de situação. E dentro da pós-graduação, com uma professora que a aula dela era para falar do cérebro. Até esqueci o nome da matéria, porque eu fiquei neuropsicologia. Pois bem, o que ela tinha que falar? Do cérebro. Como que funciona? O que acontece quando uma criança não aprende? Por que ela não aprende? Se ela tem um transtorno, o que é afetado? Era isso que eu queria saber. Era isso. O que ela veio falar? Ela veio falar doutrinação. Veio doutrinar. E todo mundo muito bem calado. E eu estou falando de gente velha, da minha idade. Nova. Ou seja, pessoas que têm, eu acho que uma habilidade a mais até para se impor e expor. Mas eu não sei se as pessoas estão concordando ou se elas não querem se indispor. Pois bem, quem teve que se indispor? Eu mesmo. E é chato, porque você vai se segurando na situação, mas aí o corpo treme, a alma grita, e eu já comecei a ficar nervosa. Professora, não concordo. Eu nem vou falar, que senão eu acho que é bloqueado, né? Se eu falar o que eu falei para ela. Dá para editar? Quem que vai olhar depois? Dá? Então, pois. Não vou falar, vai que alguém fica chateado, né? Melhor não falar. Mas eu disse que era contra, sobre cota. Falei que era contra. Por quê? Todo mundo aqui tem capacitação, tem capacidade, estudando, consegue. Amém? Mas o que o governo fez? Então vamos nivelar aqui por baixo e beleza. Não, gente. Todo mundo aqui tem condição. Só que eu já estava ouvindo ela falar. Ela falava de cota, ela falava conversa de feminismo, aquelas coisas que todo mundo está acostumado a ouvir na internet. Amém? Falou. Me indispus, falei que era contra, que eu não concordava, que não era bem assim. A sala, ninguém me apoiou na situação, ninguém veio junto. Por fim, se passou sexta, perdi aqui a oração, porque eu tinha que estar lá. Fui no sábado, perdi, foi na verdade no sábado, essa situação. Das 8 da manhã a praticamente 6:30 da tarde, a mulher falando sobre princípios ideológicos. Eu estou lá para isso? Não, o seu filho também não está na escola para isso. E nós precisamos, como igreja, se levantar. Por isso que nós deveríamos estar lá. Por isso que quem deveria estar lá, dando aula na faculdade, seria você. É você que deveria estar lá. Porque nós ensinaríamos o que deveria ser ensinado, com um a mais, o Espírito Santo. Amém? Agora, o que acontece? Eles estão lá e eles vêm com uma voz mansa e vem falando, e todo mundo sim, sim, sim. E todo mundo com maturidade para se indispor e não se dispõe. Mas eu estava lá. Eu estava lá. E eu não vou deixar passar. E eu vou me indispor. E eu falo que eu sou pastora. E aí quando você fala que você é crente, que você é pastor, eu não sei, eles começam a ter um comichão, tipo assim, eu preciso atacar. Mas vem com quente, vai voltar com 2 fervendo, seja o Espírito Santo, seja demônio manifestando, eu não quero nem saber. Eu só sei que eu estou lá nesse tempo, o Senhor me chamou para esse tempo, para estar lá, é exatamente para isso. Se deu que, eu não sei se ela vai continuar dando aula, mas uma situação foi levantada, e até as colegas que estavam na sala já começaram a ficar incomodadas, porque ela não deu a aula que ela deveria, como eu disse aqui. Que ao invés de ser iniciado o aprendizado das matérias, eles estão lá trazendo confusão para as pessoas, para as famílias. Por isso que nós devemos estar lá.
Por isso que eu incentivo, você vai estudar, independente da sua idade. Não existe idade para estudar. Vai estudar, vai invadir os lugares. Amém? Aonde você estiver, invada ele com o reino. E a educação é isso. Daí a importância dos cristãos ocuparem as posições e trazerem de volta um ensino voltado à busca pela verdade e não uma submissão às cegas por ideologias. Amém, igreja? Outra área que nós precisamos, como esfera, como monte, alcançar. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, o Senhor, Ele tem nos enviado. Então você não está indo porque você quer. Tem um chamado aí no teu coração fervendo. Tem alguma situação que o Senhor colocou fervendo. Isso aponta para o teu chamado. Amém? Isso aponta para a esfera na qual você vai estar trabalhando, inserido. Amém? E o Senhor diz que assim... Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor tem nos enviado. O Senhor tem nos enviado. Amém, igreja? O Senhor tem nos enviado. Então, a esfera da mídia, ela abrange rádio, estação de notícias, jornais, notícias da internet, sites de opinião. A mídia, ela tem o poder de despejar diariamente notícias favoráveis e de acordo com a agenda progressista, cujo objetivo único é destruir a família e pavimentar o terreno para as pautas que estão inseridas pelo Congresso. Se você olhar rapidinho sobre algumas teorias do que está acontecendo, você vê que a mídia ela coloca aquilo que ela quer. Ou seja, ela faz uma transformação em nossa mente, nos moldando para pensar como eles pensam. Ou como eles querem que a gente pense. Então, o legal agora é ser politicamente correto. Então, eu não posso falar nada relacionado a vários assuntos que traz transtorno. Então, quando eu me posicionei dentro de uma sala para falar contra o assunto que eu falei, pronto. Todo mundo está doutrinado de um jeito. Aí vem a louca querer falar o contrário. Nós estamos na contramão do mundo mesmo. Mas pensa que é fácil? Por isso que nós precisamos orar pelos jovens nas escolas, na faculdade, pelas crianças, porque não é fácil se posicionar. É um constrangimento, e isso não tem apologia para nós. Não tem nada, é nós e Cristo. Ainda mandei recado para o Ricardo, falei, Ricardo, estou sozinha aqui. Eu estou sozinha. Ele falou, não. Você e Cristo é maioria. Eu falei, amém. Amém. Quase choro. Aí eu falei, se eu chorar, vão falar, pronto, ó, já se arrependeu, está chorando. Depois ela entrou em outros assuntos e ainda eu queria debater, mas eu falei, calma, coração, agora não é o momento. Mas nós precisamos, amém? Então imagina, você lá, numa rádio, sendo instrumento do Senhor. Essa música satânica aqui eu não vou colocar, não. Isso aqui não. Isso aqui sim. Então veremos isso não apenas como um trabalho para conseguir dinheiro, mas para manter a gente vivo. Mas a gente vai entender que o Senhor nos colocou lá segundo esse texto. Como o Pai me... Como o Pai me... Como? Eu também vos... Amém? Então nós precisamos... Eu estou fazendo o que aqui nesse lugar, Senhor? O que eu estou fazendo aqui? É fofoca, é confusão. O Senhor te enviou. Como Deus enviou a Jesus, o Senhor tem te enviado. Cristo tem te enviado. Amém? Portanto, podemos ser missionários, onde a palavra missionário quer dizer Responda-me. Enviado. E enviado de Jesus. Então, se você é um advogado lá no escritório de advocacia, você é o quê? Mas você vai falar mais alto. Enviado. Se você é um missionário lá em Hollywood, você é o quê? Um enviado. Se está trabalhando como dentista? Como médico? E para a glória de quem?
Então, se vier uma propina, você não vai aceitar. Se vier ofertas, assim como José recebeu ofertas, você vai fugir. Amém? Então, podemos estar em áreas do serviço da alimentação. Lá em Zacarias 14, 20, diz que até as panelas serão chamadas santas para o Senhor. Amém? Coloca aí para mim, Zacarias 14, 20. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separados para os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Porque você é enviado do Senhor. Aonde quer que você estiver inserido pelo Senhor, você vai ser enviado por quem? Pelo Senhor. Portanto, fazemos tudo o que fazemos, se fizermos para o Senhor. Um trabalho santificado ou santo é para não apenas o púlpito aqui no domingo, é uma das esferas. Mas são todas essas esferas juntas que a gente alcança o reino de Deus. Amém? Aqui a gente faz um trabalho de capacitação, e aí você vai lá na esfera que você está inserido, e vai lá e fala do reino de Deus. E alcança um pouco para o reino de Deus. E aonde você está, vai alcançando. Nós vamos crescendo, nós vamos avançando, o reino de Deus vai expandindo. Amém? Então, por muito tempo, nesse lugar não é lugar de crente estar. Nesse não é lugar. Mas o Senhor está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. No governo, lá em Isaías 33, 22, diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. E esse texto ele aponta para o governo, porque a Bíblia mostra em Isaías que existem 3 ramos do governo. Vamos lá, qual que é? O judicial, o e o vamos lá? 1, 2, 3. Executivo e judiciário, né? Todo mundo precisa saber. E aí, até para que você incentive seu filho a estarem inseridos nisso. Amém? Não é do diabo, é do Senhor. Porque se nós estivermos lá, muitas pautas não seriam aceitas. Muitas pautas não teriam sido assinadas. Amém? Nós não seríamos vendidos. Eu digo de crentes. Não para fazer volume. Não para estar lá só para pagar as suas contas. Mas para estar lá, para que o reino de Deus seja alcançado. Amém? E aí, esses subgrupos, eles estão dentro desses 7 grupos, dessas esferas. Na verdade, esse grupo do legislativo, do judiciário e do executivo, existem outros subgrupos, onde várias pessoas vão trabalhando, onde várias pessoas do reino de Deus deveriam servir. Amém? Deveriam estar inseridas. Então, olha só, mas esses 7 pode ser considerado como Caleb. Em um momento houve-se a divisão dos bens ali, que Deus tinha determinado, e aí, lá em Josué 14, Caleb, ele diz assim, dá-me essa montanha, dá-me esse summit. Porque nessas divisões ele teve a opção de escolher. E aí eu quero dizer para você, existem esferas que o Senhor vai nos colocar. E tem esferas que nós vamos aceitar o desafio. Amém? Tem esferas que o Senhor vai nos chamar mesmo. E você vai falar, eu não estou sentindo nada. Mas o Senhor está querendo que você tenha a posição de Caleb. Quando ele diz, é 14, né? Tá, 12. Dê-me, pois, a região montanhosa. Volta 1. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Isso é Caleb falando.
Caleb, né? Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá vivam com suas cidades grandes, fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Ele falou, Senhor, eu quero esse monte, que se chama o Monte Hebron. Eu quero esse monte, me dá esse monte. E o que tiver lá, e o que tiver que ser arrancado, e o que tiver que ser tomado, para que eu domine, eu vou fazer. Eu vou guerrear. Ou seja, o Senhor não tem nos chamado para um tempo de paz, um tempo de situação de braço cruzado. O Senhor tem nos chamado para a batalha, para ir, para avançar, para conquistar, para destronar reis, para destituir posições. Amém? É para isso, o Senhor quer ouvir de nós, Senhor, eu quero esse monte. O Monte Hebron fala monte da aliança. Ou seja, é uma aliança que ele está fazendo com o Senhor. E a aliança não se quebra. A aliança é propósito que eu me comprometo com o Senhor e mantenho até o dia da minha morte. Ele já tinha mais de 80 anos e ele disse que estava se sentindo com mais vigor desde o dia que ele tinha sido desafiado pelo Senhor em outra situação. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não importa a sua idade, eu quero que você busque a ter o mesmo vigor que Caleb tinha quando falou, eu quero o Monte Hebron, eu quero conquistá-lo, eu quero ir. E o Senhor está te chamando para ir mesmo. Qual o monte que você quer ser desafiado? Qual que você quer destronar? Qual que você sente e qual que você se dispõe? Vai, conquiste. Amém, igreja? Não é tempo de descanso. É tempo de batalha. É tempo de se dispor. É tempo de ir. É tempo de avançar. E aí sobre o governo fala isso, que ele se dispôs para isso. Ou seja, se precisamos assumir a conquista dessas esferas, nós iremos expulsar aqueles que não deveriam estar lá. Eles não deveriam estar lá. E nós precisamos destituir esses demônios. Lá em Josué, como eu disse, o governo atende pautas de deputados, entidades engajadas e atividades em impor suas ideias progressistas. O Brasil, sendo um país de maioria cristão e conservador, lamentavelmente ainda não tem um único partido, ou seja, tem, e hoje é minoria, que se declare conservador. É uma briga. É uma briga para assinar alguma coisa. Basta olhar as mídias, basta assistir TV, que você vê a confusão para assinar alguma coisa. A favor de uma pauta conservadora, de uma pauta cristã, uma pauta pró-vida. É travada uma verdadeira guerra de uns poucos militantes que se utilizam de minorias e tentam, por via de leis, promover uma engenharia social nos costumes. Eles tentam impor, por forças das suas leis, ideologias, e vão nos restringindo, vão nos calando, vão nos amordaçando. Há temas que pastores vão ficando cada vez mais constrangidos a falar. Quantas vezes eu aqui me podei para não falar, igreja? Porque às vezes até os irmãos que estão sentados nos cultos de domingo, eles se sentem atingidos, eles ficam se sentindo acusados, não, atacados, ofendidos. Ofendidos, irmãos. E nós não estamos falando nada que não está na Bíblia. Nós estamos pregando o Evangelho, falando uma verdade que ela deveria ser fácil para nós como crentes. Mas por conta de ideologias pregadas em lugares que não estariam lá, que não deveriam estar lá, a nossa mente vai sendo embotada. A nossa capacitação, ela vai sendo diminuída. E as nossas falas, caladas, restringidas, por conta desse povo que nunca teve compromisso com o Senhor, nunca teve compromisso com uma criança. Quantos homens ricos, eu vou falar mais lá na frente, mas têm investido de forma pesada, em clínicas de aborto? Quantos? Quantos, igreja? Muitos. E aí a gente se sente constrangidos em tratar assuntos de forma pública, vão se tornando temas privados, que as próximas gerações sequer saberão que um dia nós defendemos, que um dia nós tentamos guardar.
e denunciar como pecado, em falar que é pecado, em falar que vai para o inferno. Existem pastores se calando, igreja, que não pode falar se é tal categoria, se tal opção, se tal decisão, se tal posição vai para o inferno ou não. A Bíblia diz bem claro em Apocalipse, mas a gente não pode se posicionar porque é politicamente incorreto. E eu me corrompi, porque tadinho, eu vou falar que fulano vai para o inferno. Eu vou falar que fulano vai para o inferno. Eu preciso falar para ele, Deus te ama, mas o seu pecado vai te levar para o inferno. Muda, converte, muda o caminho, muda a mente. A perseguição à igreja se dá através de atuação de políticos contrários aos princípios cristãos, com leis que vão cada vez mais tolhendo a liberdade do indivíduo. Como professar a nossa fé, empoderando essas minorias autoritárias que querem a todo custo eliminar os seus antagonistas. A justiça exalta os povos, mas o pecado envergonha as nações, como está lá em Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Nós estamos sendo envergonhados pelo diabo. Ele tem esfregado em nossa cara os seus pecados. E tem dito para nós, se conforma, é assim mesmo. Tá decaindo o mundo, se conforma, não se levante contra, se cale, aceite. E o Senhor tem falado, eu vos enviei, assim como o Pai me enviou. Então se levante e fale. Fale da Bíblia. Estude sobre essas situações para você ter poder de fala. Usa a Bíblia, usa o poder da oração. Em situações que nós não podemos falar, que existem momentos, ore, ore. Eu já vivi experiências de sentir um ambiente não poder falar e eu orar. E ver a situação, o ambiente mudando pelo poder de Deus. Amém? Nessa situação mesmo. Mandei para o Ricardo. E orei. Daqui um pouco a confusão começou mais tarde, entre elas mesmo lá. Falei, Ricardo, tá dando rolo aqui. Ele falou, Deus pondo fogo no arraial do inimigo. Eu falei, manda mais, Senhor, porque eu quero ver essas mulheres. Elas mesmo se matando agora. Eu fiz que nem aquela situação que você põe fogo e sai fora. Foi isso que eu fiz. Mas não vou me calar. A igreja é a quarta esfera. Está claro aí? A igreja de Cristo na terra, ela é a eclésia, que tem como a função da igreja para fora, de ser um corpo governante. É óbvio que isso se refere ao corpo de Cristo, o seu reino. Porém, a gente vive no mundo, a gente paga imposto, a gente consome todo tipo de coisa aqui, a gente está aqui. Amém? E os princípios judaico-cristãos moldaram a nossa cultura no Ocidente. E a destruição dela passa pela destruição desses princípios. Então, um dos recursos do inimigo da Igreja de Cristo é insira pautas mundanas nas pregações, no ensino, na direção dada a ela. Exemplo disso é a teologia da libertação, que turbinou o evangelho com o marxismo, justificando o apoio a ditadores sanguinários, mundo afora e pautas em total desacordo com princípios divinos. Outra é a questão sobre o racismo, feminismo, homofobia, que a igreja começa a ser constrangida a dar respostas. A igreja deve refletir o pensamento do alto e não horizontalmente. Esses assuntos, homens com princípios cristãos devem tratá-los na sua esfera. Ou seja, se nós aqui como pastores estamos inseridos nessa esfera, nós temos obrigação com a palavra e com a verdade, com o reino. Eu não vou ter que agradar o que você que está sentado ou ouvindo aí quer ouvir. Eu vou ter compromisso com a verdade, com a palavra. Se gostar, amém. Se não gostar, vai viver no que o mundo tem oferecido. E seja bem-vindo ao inferno. Não, eu não vou estar lá para te falar, seja bem-vindo. Amém, igreja? Então, toda vez que o seu pastor ou a pessoa que estiver pregando aqui falar
algo contra aquilo que o mundo tem pregado como certo, replique. Replique isso. Replique na célula, replique na faculdade, replique isso. Amém? E se o Senhor te confrontar com alguma delas, vá pesquisar, vá atrás, vá estudar, vai ler a Bíblia. Então não fica só com as informações daqui. Vá atrás. Quantos pastores vocês ouvem pela internet que são a favor do marxismo, e aí tem igreja que tem homossexual, e aí, legal, que legal, está aceitando. Vai ler Bíblia, vai estudar, vai atrás, não fica com informações que te deram, não. Vá atrás, amém? Para o cérebro é melhor. Nosso cérebro, ele é plástico, ou seja, ele expande. Se você estuda, ele vai crescendo, vai aumentando, não vai aumentar a cabeça, igual do filme da menina do... Como é o nome? Da Maravilha, lá? Mundo, Alice no País das Maravilhas. Não vai ficar desse tamanho. Não. Nordestino nasce nordestino. Eita, e agora já vai dar... Eu sou nordestina, eu posso falar, eu tenho poder de fala. Amém? O seu cérebro é plástico. Ele cresce. Então, qualquer idade que você tiver, estuda. A sua cabeça, a sua memória. Viu? O que ela não ensinou, eu fui atrás. O que ela deveria dar como aula, eu fui atrás. Eu fui estudar. Já que eu paguei, ela não deu a aula, né? Eu fui atrás, eu não fiquei esperando. Amém? Seja um braço da igreja onde quer que você estiver. O quinto, e muito importante, a família. Nós precisamos liderar a nossa própria casa. E lá em Colossenses 3, do 17 ao 25. Tudo o que fizeram, seja em palavra, em ação, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Ou seja, se eu estou responsável por essa esfera da minha casa como esposa, eu preciso saber como me comportar. Amém? Então não deveria ser espanto quando fala, mulher, se sujeite ao seu marido. Se sujeite cada uma ao seu marido como convém. Se sujeite na sua fala, no seu comportamento, no seu modo de vestir, do seu modo de se expressar, de se comportar na rua, do seu modo de se comportar na internet, do seu modo de se comportar, do seu dia a dia. Se sujeita. Não estou dizendo que você é inferior, que essas pautas mundanas ficam colocando a mulher numa posição. Eu concordo com aquelas que falam, tá bom, vocês conquistou o espaço de vocês, beleza, posso voltar para minha casa, meu marido me sustentar? Porque toda mulher quer estar em casa cuidando do filho. Mas as coisas estão caras pra caramba, né? E aí a gente precisa sair para trabalhar e ajudar o marido. Mas nós queremos estar em casa. E elas vêm com essa pauta mentirosa, dizendo que nós queremos estar fora de casa, que nós queremos trabalhar, que nós isso, que nós aquilo. Mentira! Mentira! É um propósito do diabo para tirar a mulher de dentro de casa. E os filhos não terem referência de mãe. Então precisamos estar atentas, irmãs, para com essa bobageira de que, eu vou me sujeitar ao meu marido. Vai, a Bíblia diz que não é morte, não, é vida. Se sujeita, seja feliz com o que o Senhor nos ordenou a ser. Amém, irmãs? Amém, vamos seguir a vida. E que vocês que são solteiras, seus maridos aí, sejam ricos, prósperos e vocês não precisam trabalhar. Amém? E os nossos que ainda não são, sejam também. Amém? Libero agora. É isso que a gente quer. Próximo. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. A Bíblia diz que nós mulheres somos o vaso mais fraco. A gente destemperada e tudo aquilo, 3 pontinhos que mulher é. Mas nós somos mais fracas mesmo. A gente chora mais fácil, se estressa mais fácil. A gente é bem fraca mesmo. Por isso que a gente precisa do marido para nos cuidar, para nos suprir. Amém, irmãs? Mas o Senhor fale, ame a sua mulher, ame a sua mulher. Quando você amar a sua mulher, você vai amar ela no trato. Você vai amar dar uma bolsa nova para ela. Amar dando um sapato. Mesmo que você mande 20 vezes no link do Instagram,
20 vezes você mande. Olha essa bota, 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 essa bota. Um dia chega, irmã. Mas ele vai te amar com a bota. Ou sem a bota, que às vezes a condição está difícil e não vai dar para vir a bota agora. Mas a bota vai vir. Amém? Senti uma indireta aqui. Ame ela. Ame ela. Melhor é a mulher que está do teu lado, a mulher da tua mocidade, do que aquela que está no mundo. Amém? Cuide dela. Invista nela. Ore por ela. Abençoe ela. Declare palavras do Senhor sobre ela. Amém? Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois tudo isso agrada ao Senhor. Se vocês são filhos, vocês precisam saber que a obediência de vocês agradam ao Senhor. Algumas estatísticas... Eita, que hoje não vai sair. Dizem que a influência dos avós com os netos diminuiu. Ou seja, os netos eles não têm conhecimento da vida dos avós, aquela coisa que nós tínhamos. Ai, minha avó contava milhões de vezes a mesma história. E as crianças de hoje não têm tido esse contato. Por quê? Cada vez mais a internet tem tomado... A internet não. As mídias, os aparelhos, têm tomado esse espaço e essas conexões com o outro, com o antigo, com o mais experiente, ela tem sido podada. Isso não... Igreja, precisamos acordar. Quantas coisas, a própria Bíblia diz em alguns textos, os meus avós, o que os meus pais me contaram, tudo isso serve para inserir aquilo que nós somos, como ser humano, como crentes, como conhecimento do que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Amém? E a gente precisa acordar que essas coisas elas têm sido rompidas. Então, filhos, jovens, adolescentes, obedeçam aos seus pais. Porque isso agrada ao... Pronto. Mais? Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Nós, como pais, também precisamos saber a nossa posição. Se nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam, nós precisamos saber também não irritá-los. Mas quando nós também não nos comportamos como crentes, nós irritamos os nossos filhos. Poxa vida, mas eles falam para eu fazer e não fazem? Meu Deus! Falou para eu fazer e não fez. Quantos filhos de crentes aqui ficam irritados com essa situação? E muitos exemplos caberiam dentro desse não irritem. Mas eu queria me apegar ao testemunho. Não irrite o seu filho não dando testemunho. Se nós estamos falando sobre conquistar esferas, dando testemunho é uma delas. Amém? Está dentro de uma dessas. Dar testemunho, ser crente de verdade. Amém? Principalmente dentro de casa. Porque os nossos filhos eles vão ser aquilo que nós somos. E depois não adianta reclamar. 25, vai, 22. Escravos, obedeçam em tudo aos vossos senhores terrenos. Estão falando de nós, que trabalhamos e temos patrões. Obedeçam, não somente para agradá-los. Como eu disse aqui, faça como se fosse para o... Quando eles estão observando, não fica fazendo só seu serviço, só quando ele está olhando. Não faz certo só quando o seu patrão está olhando. Quando ele não está olhando, faça como se fosse para o Senhor. Faça com excelência. Mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá injustiça. De volta injustiça. E não haverá exceção de ninguém. Então nós como famílias
família, precisamos entender a nossa responsabilidade. Então, você sabia que 83% das crianças, elas se sentem trocadas pelo celular? 83%. E eu estou dizendo isso de um estudo sobre abandono virtual, no qual os pais passam muito tempo no celular, nas mídias sociais, e não dão atenção para os seus filhos. E nessa pesquisa mostra que as crianças, 83% das crianças que participaram na pesquisa, se sentem trocadas pelo celular. E 56% querem ser um celular. Ou seja, a gente vive uma realidade de violência virtual, que se dá por meio de abandono dos pais. Isso quem diz é lá no mundo mesmo. Uma pediatra e psicanalista que diz isso. E ela fala assim, ó, a negligência é que a falta do cuidado é uma das piores formas de violência. Ela está falando alguma novidade? Porque a Bíblia diz o quê? Quando a gente deveria ensinar os nossos filhos andando, deitado. A Bíblia não diz isso? Ensina a criança no caminho que deve. E ela está dizendo aqui sobre a ausência dos pais. E ela diz assim, ela é velada, deixa marcas evidentes, mas destrói a estruturação da personalidade de uma criança. Por isso é grave o impacto na formação de crianças e adolescentes. Vocês percebem uma ação do diabo para desestruturar as famílias, desestruturar pessoas, crianças, e elas não se acham mais em si? De desmanche, onde as pessoas não se encontram mais, onde eu decido se eu sou um cachorro ou um abajur? Segundo a especialista, até 6 anos, as crianças constroem todos os valores éticos e morais, e que são aprendidos por espelhamento e estímulo dos adultos. Então, se esses valores éticos e morais já são deturpados na cabeça dos adultos que têm aceitado tudo isso, como que nós vamos passar a algo verdadeiro? Se nós, como igreja, formos incisivas. Se a gente for uma igreja que está na ação e não na omissão. Se eu, como crente, estou na ação e não na omissão. Amém? Então, olha só quantos prejuízos de abandono, porque as pessoas não querem assumir as suas posições e as suas responsabilidades. E nós precisamos saber aonde nós deveríamos estar e agir como. Amém? Então, portanto, se o pai e a mãe não largam o celular em casa, é um comportamento que eles estão ensinando. E isso tomará o tempo de atividades que valorizam o contato, gerando problemas de isolamento e vícios. É muito sério. E nós precisamos, amém? Tomar posse dessa esfera, desse monte, amém? Tomar posse disso e tomar atitudes, amém? Não é só ouvir essas informações que eu estou falando, não. Eu quero que o Espírito Santo, ele toque em você agora e te traga incômodo. Que o Espírito Santo te constranja. Espírito Santo te constranja e você mude sua atitude. Amém? Que em vez de você passar tempo no celular, passe ao lado do seu filho lendo a Bíblia. Em vez de você deixar o seu filho no celular para não te incomodar, dá um livro, dá a Bíblia, dê livros que possam fazer ele crescer em conhecimento do Senhor. Amém? Invista. Esteja junto, leia junto. Outra área são os negócios. Vivemos sobre o regime capitalista e os negócios são uma esfera de extrema importância em nossa cultura. Negócios geram riquezas e prosperidade, onde há o livre mercado. Então, basta ver que os países mais pobres e atrasados, eles têm o socialismo como regime. Não pode enriquecer. Tem que dividir os ganhos. Sua casa não é sua, é nossa.
Ou seja, uma combinação de governos ditadores e perseguição religiosa. A esfera da educação interfere nos negócios, à medida que divulga incessantemente o marxismo e suas ideias equivocadas de exploração dos pobres e lutas de classe, transformando empresários em vilões, exploradores dos mais fracos e apresentando o Estado como o Leviatã que está acima do bem e do mal. Capaz de regular todas as relações e único capaz de trazer a felicidade para o indivíduo. Então, olha só. O capitalismo ele trouxe mais riqueza e prosperidade onde ele foi adotado. E isso, um estudo de uma organização, ele diz isso. Então, veja só. O que é mais engraçado, como eu tinha dito um pouco antes, que empresários engajados numa agenda progressista interferem na vida do país quando investem os seus dinheiros em ONGs. Eles defendem causas que contrariam os princípios bíblicos. Então, se você pesquisar sobre fundações e grandes empresas que patrocinam um grande volume de empresas que são contra princípios bíblicos, você vai ter um grande volume de dinheiro doado. Então, ONG abortista, ONG que prega divisão entre negros e brancos e mulheres e homens, e elas recebem dinheiro de mega incorporações. Então, a Fundação Rockefeller investem na militância pró-vida. É engraçado que o nome fala pró-vida, mas é para entidades abortistas, né? Aí, olha só, Rockefeller, Ford, MacArthur estão envolvidas em um esquema que almeja o controle populacional e, por isso, financia ONGs em favor do aborto, da contracepção, favorecem a união homossexual, a cultura de ter poucos filhos e da esterilização em países da América Latina, da Ásia e da África. Tudo isso em um documento do governo norte-americano, que é datado de 1974. Ou seja, é de hoje que nós estamos sofrendo esse tipo de ataque? Não. E nós, como igreja, precisamos nos levantar, porque nós estamos numa batalha. Nós estamos numa briga muito feia. E nós precisamos saber qual é o nosso lugar, para onde o Senhor me chamou, para eu estar nessa esfera e agindo com força, com unção e com graça do Espírito Santo. Porque sem Ele nós não vamos conseguir. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu posso ter toda a sabedoria e conhecimento humano, mas se eu não tiver o poder do Senhor para estar inserido nessas esferas, nós não iremos conseguir. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos ser cristãos comprometidos com princípios bíblicos que alcançam cargos e posições esses que nos levam a nos posicionar. Amém? A não nos omitir. Então, nessa esfera dos negócios, não podemos deixar de mencionar casos de empreiteiras com executivos envolvidos em saques de cofres públicos, como foi a operação da Lava Jato, né, onde semearam corrupção, aonde se colheu o quê? Desempregos em massa, miséria. Então, o lema dessa esfera é prosperidade com propósito. Ou seja, o Senhor quer que sejamos prósperos. E prósperos com propósito. Amém? Para financiar obras, financiar ONGs que são a favor da vida, a favor do reino, da propagação do Evangelho, do alcance de vidas para o Senhor. Amém? De lidar com homens e mulheres com seus problemas de opção sexual. É isso, o Senhor quer expandir a nossa cabeça. O Senhor quer fazer com que a gente vá, alcance. O Senhor quer te inquietar aí onde você está sentado. E o meu desejo é que o Espírito Santo ferva isso de forma tão grande no teu coração, que você já esteja falando, Senhor, o que é? Fala para mim. Me direciona, que Ele comece a fazer isso. E que nós possamos ser uma igreja que vá, amém? Inquieta para alcançar o reino. Que avance e que não seja passiva. Amém? E essa sétima esfera é a do entretenimento, aonde desponta uma das mais influentes da nossa sociedade. E eu vou falar de uma coisa boa. Quem aqui assiste The Chosen? É chorar, na verdade é assistir e chorar.
tem unção, tem graça. Alguém do reino de Deus decidiu se envolver com essa causa do entretenimento, ir lá e fazer a diferença. Alguém decidiu se posicionar, alguém decidiu se mover e dar um passo. Amém? E aí, o entretenimento ele molda a nossa sociedade através da literatura, da música, do cinema, da televisão, das redes sociais e artes em geral. Impulsiona os gostos, os nossos valores, os nossos padrões culturais, especialmente na sua juventude. A igreja de Cristo precisa ter homens e mulheres justos e íntegros, arrojados, que não tenham medo de levar o talento dado por Deus à esfera do entretenimento. Porque hoje o que se é pregado dentro do entretenimento? Sexo, droga, álcool, prostituição, é isso. Dado-se as músicas que a gente escuta por aí, e quantas escolas colocam esse tipo de música para os nossos filhos ouvirem? Se levanta, igreja, vai na escola, reclama, não quero. Lê no ECA a orientação sobre você expor esse tipo de informação e conteúdo para as crianças. É errado. Lê, pesquisa e vai lá. Fala para a escola, o ECA diz isso. Eu vou citar a Bíblia, as pessoas vão rir. Mas eu vou ler algo que eles vão ter que ficar amordaçados. Mas nós precisamos buscar esse conhecimento, amém? E aí, a gente como igreja precisa se levantar. Ah, o mundo está cantando isso? Eu vou cantar isso. O Senhor me dá músicas. Me dá canções. Me usa na televisão, no teatro. Me usa nas redes sociais. Deixa o Senhor. E aí, artistas prontos para promover o reino de Deus, ao mesmo tempo que impactam aqueles que estão perdidos nas trevas e de outra forma teriam dificuldade em ouvir a mensagem cristã nas suas formas tradicionais. A minha mãe, ela não é cristã, já passou pelo encontro, ela aceitou Jesus, mas ela não tem a prática, né? Mas ela assiste as novelas da Record. E uma vez ela queria saber o que ia acontecer no próximo capítulo, eu falei, vai lá e lê na Bíblia. Ela foi ler a Bíblia para saber o que ia acontecer, porque ela estava, né, naquela ansiedade para saber o que ia acontecer no próximo capítulo. É uma forma de se manifestar o reino de Deus. Amém? É uma forma da palavra de Deus ser exposta. Deixa o Senhor te usar. Pode parecer muito louco o que o Senhor está colocando na tua cabeça aí. Pode parecer muito doido. Nossa, muito louco o que o Senhor está colocando aqui, nada a ver. Pode ser. Vai na vibe do Senhor, amém? Vai no que Ele tem colocado. Vai. Se não for, Ele mostra. Se for, Ele vai abrir os caminhos. Se não for, mas esteja disposto. Amém, igreja? Óbvio que a palavra de Deus ainda continua sendo a nossa principal fonte de orientação. Mas ter disponível conhecimentos, estratégias, pode fazer uma diferença de enorme qualidade na vida dos cristãos e da sociedade. O que está escrito não mudará. Mas durante a nossa caminhada, nós poderemos refletir a vontade do Criador e fazer a diferença. Pode subir o louvor. Até mesmo na vida dos nossos inimigos e dos que nos perseguem. Diz lá em Mateus 17. Sete dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres fazer tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a quem me agrado. Ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com seu rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles, levante-se, não tenha medo. E erguendo-se ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos.
Os discípulos lhe perguntaram então, por que os mestres da lei... Irmãos, eles subiram no monte, tiveram a revelação, eles tiveram a experiência. O Senhor tem nos levado para esse conhecimento. Porque tudo isso aqui é luz para os teus olhos. É o Senhor abrindo os teus olhos assim como aconteceu na transfiguração. Mas agora o Senhor está falando, na hora que descer do monte, que tiver que lidar com o comum todos os dias, que tiverem que agir... Não, pode ficar de pé, igreja. Aquilo que você tiver que agir como igreja, na hora que descer do monte, o que você vai fazer? O que você vai fazer com essas informações agora? Você vai pegar essas informações, vai recebê-las como orientação, e você vai tomar uma atitude. Amém? Porque o que adianta eu receber conhecimento, direção e não me posicionar? E não me direcionar, e não tomar uma atitude de fazer isso, agora é isso, agora eu vou fazer aquilo. Eu jamais, há 10 anos atrás, me imaginaria com uma faculdade, numa pós-graduação, e sendo, na verdade, instigada pelo Senhor para estar em outras situações. Que eu nem sei se eu posso falar, né, Marcos? Acho que eu nem posso falar, né, que dá como pré, né? Não pode, né? Não posso falar. Mas o Senhor tem me desafiado. Estou morrendo de medo, igreja. Por quê? Porque é novo. O Senhor me chamou para um desafio. Não estou dizendo para você que esse desafio que o Senhor tem te chamado para alcançar essas esferas é algo confortável e que não vai mexer com você. É como eu estou dizendo, eu não me imaginava estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. É só o Senhor mesmo. É só Ele. É só o Senhor mesmo. Não tem nada a ver comigo. Se não fosse Ele, eu nem estaria aqui. Jamais estaria pregando. Jamais estaria falando com vocês, igreja. Uma pessoa extremamente tímida. Me escondia atrás do Ricardo. Não tinha coragem de falar nem oi com as pessoas. Né? Ria alto, dava trabalho na escola, essas coisas. Normal. Mas conversar, ter um diálogo, estar aqui, irmão, jamais, é o Senhor. Então eu estou dizendo que não vai ser você, vai ser o Senhor. Vai ser o Senhor. Eu só quero que você esteja disponível e aceite esse desafio. Que você diga sim, que você permita que o Senhor, Ele mostre para você, assim como aconteceu no monte da transfiguração, que assim como Caleb, você diga, Senhor, eu quero esse monte, eu quero o monte da aliança, eu quero me comprometer, eu quero estar lá. Eu quero conquistar, eu quero destronar aqueles que não deveriam estar lá. Eu quero, Senhor, colocar eles debaixo dos teus pés. Amém, igreja? Amém? O Senhor tem te desafiado. O que você vai fazer com essas informações? Vai tomar uma atitude. Não dá para você ficar parado mais, porque agora você tem a luz sobre a situação. Então, feche seus olhos.